Mas olha só, minha visão, que é algo que não dá resposta. Mas não tem uma resposta absoluta. Mas até o governo chinês está intervindo, tirando os celulares das escolas. Governo chinês. Já foi feita pesquisa na Inglaterra sobre o impacto negativo do uso excessivo de celulares por pré-adolescentes e adolescentes. Vamos entender, e aí a conversa é sempre o melhor caminho, né? Conversar. E eu adoro, assim, o meu marido é ótimo nisso, porque eu falo assim, mas eu já falei isso. Sim, mas tem que falar de novo. É a minha esposa, é bom, cada casal, um ocupa esse espaço, né? Não, mas já falei, tô cansada de falar, não, mas você tem que falar de novo. E assim, você nunca pode cansar de falar sempre a mesma coisa. Porque se eu estou casado com você e eu sou caçador, você tem que ficar em casa pra cuidar do bebê. Não dá pra você sair caçando comigo. É porque você não é forte, tanto quanto eu, porque fisicamente somos diferentes. Vem da naturalidade, né? Vem da própria existência. Uma que a mulher já escolheu, o caçador que era bom. Sim, mas a gente não caça mais. A gente não caça mais agora. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, Playgrowth Podcast, um podcast da C3D Web. Agora eu tô colocando os patrocinadores, tá, Elton? O podcast da C3D Web, o podcast da Essência Digital e da Talki. Depois eu mando a fatura. Depois manda lá. E você é muito bem-vindo. A gente quer falar do nosso jogo do crescimento. Está comigo como co-host Francine Nunes. É um prazerzaço, gente, estar aqui hoje. Anunciando o seu novo papel, a nova cadeira que você está ocupando. A gente vai falar disso de novo? Nossa, Os episódios de hoje... Vai ficar um mês anunciando. Eu vou ficar um mês anunciando. Eu preciso mudar meu LinkedIn antes de ir pro ar esse episódio. Esse mês de novembro, a gente está reposicionando a marca depois de 18 anos de empresa e a Francine assumindo a presidência da empresa. Olha, tô ficando muito chique, tô me sentindo muito importante. Ela divide, ela e a Thaís são as duas sócias que estão assumindo, né? Eu vou ligar pra minha avó, ele falou, tava com uma CEO hoje. Mas agora já mudou um pouquinho o contexto, tá vendo? Tá falando que eu vou dividir com a Thaís, então, meu Deus do céu, nós vamos ter que dividir o passaporte, eu sou super a favor de CEO mulher, cara. Super a favor. São mais perspicazes, têm inteligência emocional, capacidade de lidar com pessoas, formação de líderes. Eu tava sofrendo. Eu tô 5 anos pra formar você com a Thaís. Entendi, porque essa é a outra metade, essa é a Thaís, né? Porque eu não tenho toda essa capacidade aí, não. Elton Monteiro. Muito bom estar aqui com vocês. Mais um episódio pra gente falar talvez o maior gap de todos, como formar pessoas, como capacitar pessoas, e a gente entra em educação formal, como que a gente resolve, como que a gente forma novos profissionais, talvez 80% de tudo que a gente fala cai em pessoas, e pra gente falar mais sobre isso, trouxemos alguém que é educadora, que está à frente ali da Faculdade Anchieta, que tem muita história, tem muita bagagem. Juliana Furnari, você é muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui no podcast. E um tema fácil, né, Elton? Pra gente é um tema tranquilo. Como é que a gente vai enxergar a educação nessa nova era da inteligência artificial? É uma nova fronteira, né? É uma nova fronteira. E principalmente para a educação, porque a gente tem o setor educacional ainda muito resistente a muitas mudanças, né? Então, há 2 anos atrás, eu estava defendendo meu doutorado e eu estava defendendo ferramentas antigas, né? Que é a educação à distância, plataformas adaptativas, trilhas de aprendizagem. E hoje, depois de 2 anos, a gente já tem inteligência artificial que mudou tudo, virou todo mundo de cabeça para baixo. A gente fala há 2 anos... Nossa, parece séculos, né? Parece. Não, mas são séculos. Gente, eu sou da época que, cara, começava uma empresa, você podia fazer muita coisa errada e daria tempo pra corrigir em 5 anos, em 10 anos. Agora, se você começar a errar 6 meses, fecha, passa a régua, começa de novo. E 2 anos a gente não tinha essa visão da inteligência artificial do jeito que a gente tem nesse momento, né? 2024, né? A gente não tinha. E daqui 2 anos vai estar completamente diferente. Eu já tive uma startup na área de educação, a gente fazia jogos para negócio. A gente fez pro Grupo Positivo, fez projetos junto com a Saraiva. E é interessante porque a educação, né, ela se move mais lenta para essas novas metodologias e para essas... Do ponto de vista também da IA, também eu acho que tem um receio muito grande para onde que vai, né? Qual que é a sua visão desse novo mundo aí com a inteligência artificial? Eu acho que o que acontece com a educação é assim, todo mundo gosta de mudança, mas ninguém gosta de mudar.
né? Então, o que acontece é que todo mundo fica muito desconfortável. Como que agora existe uma ferramenta que vai me questionar, né? Que vai me colocar num lugar que eu não estou acostumado. Porque o que eu estou acostumado, ainda que nós tenhamos a internet aí há muito tempo, já desafiando, a inteligência artificial, do jeito que a educação é hoje, ela tira o professor do detentor do conhecimento, das informações, né? A gente passa a não querer mais trabalhar só com a memória, né? Porque antigamente eu só trabalhava, aulas expositivas, eu tenho conhecimento, eu dou aula para você, você absorve meu conhecimento, você decora, você memória e você vai fazer vestibular. É isso. E hoje, o que a inteligência artificial faz? Eu preciso pensar, eu não posso brigar contra isso, né? Eu não sei se alguém ainda acha que pode, porque exatamente. isso acontece. Não pode mais. A gente não pode, uma coisa que é irreversível. Se adapta ou não se adapta. Aí, o que eu preciso agora é entender como é que eu vou lidar com esse aluno de maneira que eu faça trabalhos, avaliações que uma inteligência artificial não possa responder. Que eu precise do pensamento crítico, da análise do aluno. Tem uma escola internacional que abriu em São Paulo há algum tempo, ela é de Nova York, me deu um branco aqui, e ela traz essa ideia para as crianças. Não se joga matéria. Uma, que as cadeiras não estão posicionadas como auditório. As mesas são redondas. Eu estou tentando lembrar. Se você está nos ouvindo, escreve aí nos comentários como é que é o nome da escola internacional lá, veio de Nova York, está em São Paulo. Já falei várias vezes dela, mas com alguns amigos, e é colocada a matéria para os alunos discutir a solução daquele problema. E aí os professores vão ensinar matemática, ensinar ciência, ensinar geografia, mas de outra pegada. É claro que essa custa 35 mil por mês, né? Bom, ela tem esse pequeno detalhe, né, Alex? Mas é muito tecnológica, né? E às vezes poderia ser um momento que a gente discute isso há séculos, que a educação está atrasada em relação ao mercado, né? Então, vamos supor, você passava por isso, eu também, na época, você sempre contratou mais programadores do que eu, mas quando o cara vem da faculdade, mesmo de último semestre, de uma análise de sistemas, o cara mais ou menos sabia um pouco de Pascal, um pouco de Python e uma conexão com o banco. Mas o cara não ia saber React, ele não ia saber Node, ele não ia saber as tecnologias que o mercado usa, né? Então, a educação sempre esteve um passo atrás. Será que não é o momento da IA ajudar a educação a acelerar e vir para problemas reais do dia a dia? Só que não é tão fácil, porque daí tem que mudar MEC. O que você vê nisso? Nossa educação no Brasil, ela é regulamentada, né? Então, a gente tem o Ministério da Educação que nos diz, que nos passam o norte e as direções, né? Então, aí já fica difícil a gente inovar para além do que a gente já inovou. Já tem um currículo que é obrigatório, né? Que teoricamente é um pouco engessado. Se bem que, assim, tem muitos documentos que fomentam do Ministério da Educação, como as diretrizes curriculares de curso, que fomentam a tecnologia, você está, né, dentro desse mundo. Mas, falando nisso, o que eu acho, que eu estava vendo esses dias, a educação só não vai dar conta de fazer isso. Eu acho que sim, a gente pode fazer, a gente tem que fazer, mas, de novo, a gente tem alguns limitantes de profissionais de educação que têm uma certa resistência, de uma mudança muito rápida que às vezes a gente não consegue acompanhar. Falando do curso de pedagogia, de professores que estão sendo formados sob a ótica da antiga Prússia, da Alemanha, desculpa falar isso, mas é isso, e não sobre a ótica grega, da paideia, que assim, muito antes dessa organização que você falou das carteiras, na paideia era todo mundo sentado, né, em volta do Sócrates, de Platão, num bar, né, embriagados e falando sobre a existência, falando sobre o amor, enfim. E aí depois, indo por esse caminho, a gente tem uma dinâmica muito de poder, né? E aí, a antiga Alemanha, como que era? Então, a carteira, se eu sou quem detém o conhecimento e eu passo isso para você. E agora a gente ainda que a gente esteja com inteligência artificial, a gente ainda continua com a mesma forma, né? Eu vi uma retrospectiva da educação desde o século passado até os dias de hoje, ainda que a gente esteja nessa
revolução tecnológica, as salas, elas têm algumas modernidades, mas elas continuam com o mesmo conceito, né? Então, eu sei, você escuta, né? Exato. Não, tem muitas iniciativas diferentes de aprendizado por problemas, que é muito legal, que você aprende por projetos. A gente tem escolas infantis que já trabalham com isso, que essa é um caminho bacana para você usar a inteligência artificial e outras tecnologias. Mas, voltando à pergunta que você tinha me feito, eu acho que só a educação não vai dar conta. E aí eu estava assistindo ontem uma entrevista de uma empresa, não fugiu o nome, mas eu trago para vocês, americana, que ele fala assim, as empresas vão ter obrigatoriamente que fazer algo. Por quê? Porque vai faltar mão de obra ou pessoas capazes de operar esse tipo de mundo que a gente vai começar a viver. Outras tantas não vão conseguir operar porque precisam de uma recaptação, um upskilling, uma requalificação, e vai ter gente que... E esse gap de quem ainda não tem e o que eu preciso, então eu vou precisar falar assim, Fran, vem aqui comigo que eu vou te ensinar o que eu quero que você faça. Eu enquanto empresa... vou ter que começar a preparar. Vai ter que assumir esse papel ainda mais, né? As empresas já vêm com esse papel, né? A gente sempre fala, por exemplo, de uma referência, uma IBM, já vem com uma área trainee para você poder aprender e tal. E eu acho que cada vez mais, todas as vezes que a gente discute sobre melhorias, né, profissionais, a gente sempre fala que o essencial é treinamento. Hoje mesmo, numa outra entrevista que a gente estava aqui, a gente estava falando justamente disso. E eu acho que com essa velocidade da mudança das coisas, né? Você falou saltos, e disse, fica um papel aí de instituições privadas, que são empresas, também educar, treinar, habilitar o profissional para que ele saia de júnior. Porque nós mesmos já discutimos, o júnior, as atividades recorrentes do que os júniors fazem, normalmente a inteligência artificial já consegue fazer. Eu tenho, esse é um ponto que eu tenho, eu dei uma palestra semana passada, e sempre aparece essa pergunta sobre educação. Na palestra eu falo que educação é a bola da vez, porque todo mundo vai ter que reaprender várias vezes daqui para frente, porque o mundo vai mudar muito mais rápido do que sempre mudou. Então o conhecimento ele vai ter que ter um update mais cedo. Quando a gente vai para a profissional, acho que isso está muito claro, que as empresas vão participar, você falou muito bem. Acho que o nosso papel vai ter muita oportunidade de treinamento contínuo, porque sempre vai ter coisa nova. Agora, para a molecada, para as crianças, eu tenho muita dúvida de como isso deve funcionar, porque a gente fez a analogia do júnior para o sênior, né? Para quem tem... O júnior a gente vai substituir o trabalho pela IA, mas como que ele se torna sênior? Como que essa pessoa vai ter um pensamento mais estratégico, uma visão mais aprimorada e mais consolidada? Como é que a gente pega a criança, coloca ela na tecnologia, mas como é que desenvolve as partes cognitivas, todo o aprendizado que a educação mais longa tem, né? Mais tradicional. Bom, eu falo muito da educação digital para as crianças, né? E às vezes as pessoas... Às vezes não, sempre as pessoas discordam de mim. E eu acho que a gente tem que ir com cuidado, né? Mas, por exemplo, você tem que partilhar com a criança o mundo digital, porque ela vive esse mundo digital. A gente não pode simplesmente ignorar que isso está acontecendo. A gente não pode receber uma criança na escola e falar assim, está completamente proibido o telefone celular. A gente sabe que existem escolas... que elas têm iPads, notebooks, que as crianças usam. Ok, então nesse sentido, não vai usar o celular. Mas a gente sabe que tem tantas outras, como as escolas públicas, que o único aparelho ali digital que pode conectar com o mundo é o celular. Então, eu acho que vai sair a lei, né, que proíbe. Foi proibido, né? Foi proibido, eu até não li a lei inteira, mas assim, não é tão radical a lei assim, né, que você vai poder usar... com intencionalidade, né, pedagógica, com propósito. E aí, fantástico. E eu acho isso tão importante, Elton, porque no mundo em que os saltos de evolução da tecnologia estão tão grandes, a gente vê uma problemática nas crianças muito grave. Então, vou citar um exemplo. O nudes, fake nudes, toda essa abordagem. Então, é preciso trabalhar com as crianças cada vez mais cedo. É óbvio que eu não estou falando de uma criancinha, mas estou falando de uma criança de 7 anos, para que ela entenda que aquilo é errado,
que aquilo não é legal. Então, assim, é melhor que você trate assuntos delicados na escola para que depois ela chegue em casa com certo repertório e que ela possa, no momento de lazer, quando ela vai usar o aparelho, ela possa também usar pedagogicamente falando. Eu gosto muito de dar um exemplo. Quando eu estudei, quando eu era pequena, eu tinha a educação ambiental, mas leve. Meus filhos tiveram, assim, massivamente. Então, assim, meu filho e minha filha, tem uma filha de 20 e um filho de 16. Eles têm uma consciência ambiental do que pode, do que não pode, do que vai acontecer, de preocupações tão grandes. Por exemplo, de eu ir com o Matheus no supermercado e, mãe, não precisa de mais uma sacola. Eu levo. Pra quê? Né? Você sabe onde isso vai parar? Então, isso tá dentro dele, porque ele teve massivamente na escola. Então, quando a gente fala do que está acontecendo, a gente precisa que as escolas, mesmo infantil, trabalhe a cidadania digital. A ética e moral digital, né? Eu Exato. acho que eu acho que é um assunto que nós já chegamos a conversar aqui, mas as pessoas, elas precisam ser educadas de como elas podem Exato. usar. Nós falamos das crianças, mas sabemos que tem adultos também que precisariam ir fazer um cursinho de ética, né? Antes de postar alguma Fazer um coisa na supletivo. internet. É isso, Muitos. Mas isso que você falou é incrível, porque o grupinho de escola da minha filha montou um grupo no WhatsApp. Só que eles têm uma média de 11, 12 anos cada um. Eles são totalmente sem noção, gente. E não é maldade, mas Não, eles é fizeram falta de- uma brincadeira em que, a remover o menino de administrador, o menino só podia ler, não podia responder. E eles Yes. metralharam o menino. Então vamos começar. Não, bebê, aproveita que ele não pode falar, vamos acabar com ele. E pá. Nada é extremamente agressivo, mas eles se juntaram e o menino virou a piada da vez. Aquilo deu um bafafá. Aí veio Que é a mãe do psicóloga, menino. a mãe do menino, diretora da escola, coordenadora da escola. Caramba. O que eles fizeram imediatamente na hora que descobriram que deu Apagaram errado? o grupo. Apagaram o grupo. Eu falei, vocês acham que resolveu o problema fazendo isso? Todo mundo já deu print no grupo, eles. Eu não tô mais no grupo. Eu não tô. Ou seja, eles não sabem exatamente que aquilo que eles estavam fazendo era algo que não deveria ser feito. Então foi abordado daí, como você falou. A escola fazendo um papel e chamando os pais também pra falar, ó, atenção, que eles estão fazendo um bullying digital. Não, O mas- cyberbullying, é o cyberbullying. entendeu? Se a gente E a- entrar nesse assunto de pegar o impacto que tem o do celular e das redes sociais nesta geração que vem vindo, nós ficaríamos aqui horas. E eu tenho uma visão, talvez até um pouco mais radical. A escola dos meus filhos não pode usar. Não pode usar. Não pode. Meu filho, ele leva o celular, ele chega, emergência, ele né? tem que colocar numa gaveta. Agora, eu não sei lá mecanicamente, mas Mas acho que a maioria das ele escolas... tá colocando a Manu também não pode assim. usar. Ele tem 13 anos e não pode usar. 13. A minha filhinha com 9. Não, essa não pode nem levar pra escola. Então, é uma escola. Tudo bem que essa escola tem um viés. Mas ela Essa escola tem um viés mais conservador. computador, eles aprendem a mexer. Sim. Mas olha só, minha visão, que é algo que não dá resposta. Mas não tem uma resposta absoluta. Mas até o governo chinês está intervindo. Tirando os celulares das escolas. Governo chinês. Já foi feita pesquisa na Inglaterra sobre o impacto negativo do uso excessivo de celulares por pré-adolescentes e adolescentes. Mas é nítido. Ele nítido. É uma distração, O né? meu filho precisava ler um livro. Agora eu não me lembro certinho qual, mas era um Júlio Verne na vida, 1000 Léguas Submarinas. Não era nenhum Tolkien, O Senhor dos Anéis, não era nenhum Crônicas de Nárnia, de 700 páginas. Era um livrinho... Cara, uma dificuldade. A mãe, olha, você tem que ler pelo menos 5 páginas por dia, e tal. E aquela luta com ele. E eu tento ser muito brincalhão com meus filhos, que eu já sou meio dramático, né? Eu falo, filho, esse negócio, cara, se você ficar no shorts, o papai vai entrar aqui. E eu brinquei, fiquei imóvel, passando, e fiquei calado. E ele não percebeu que eu tava... Eu fiquei passando, e sem falar mais com ele. Sem falar... Cara, me ajuda, socorro. Eu brinquei com ele, socorro, me ajuda, cara. Não consigo sair. Henrique, eu vim aqui te ajudar, tô viciado, bicho. E ele deu risada, porque é um assunto
que ele não percebe. Pô, ele tem 13 anos, o cérebro dele não está super desenvolvido, Elton. O adolescente, o lobo frontal dele, o adolescente corre perigo, não percebe. É porque o lobo frontal dele não está 100% desenvolvido, cara. Ele Quando a pessoa toma álcool, ela fica desinibida exatamente por isso, porque o cérebro do adolescente não tem isso desenvolvido 100%. Então, ele fica ali tomando uma dopamina rápida. Quando você dá um livro pra ele de 150 páginas, aquilo lá, ele não tem energia. Porque as redes sociais tiraram essa energia dele. Ele não tem a atenção concentrada, o hiperfoco. Então, para eu fazer o meu filho estudar pra valer, cara, se concentra. Cara, tira o celular de perto de você, vem cá, olha pra cá. E é um desafio, que daí ele sofreu um problema com matemática, a equação do 2º grau. Eu falei, cara, isso daí vai piorar muito. E demos risada, peguei o ChatGPT, escaneei. Falei, cara, dá uma olhada, o papai vai te ensinar. Aqui é assim, porque eu não lembrava também, Fran. Aí, calma, eu não lembrava direito, Fran. Isso daqui, vamos fazer assim. O ChatGPT escaneou, resolveu, deu passo a passo. Falei, cara, eu falei pra ele, tô dando aula de matemática pro meu filho, me ajuda aqui, me salva, e tal. Me salvou, e eu falei, cara, tá vendo isso daqui, que você teve dificuldade? Pede pro ChatGPT criar mais 10 exercícios pra você sobre a mesma questão. Bum, 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 bum. Fala pra ele, não me dá resposta. O ChatGPT não deu resposta. Ele entendeu, cara. Ele entendeu. Também. Então, como tirar as redes sociais dos meus filhos não podem ter Instagram, como, ao mesmo tempo, minha filha montou um canal no YouTube. Falou, Alex, você é um hipócrita. Ela montou um canal no YouTube, já tá com 200 inscritos, filmando o joguinho dela. Falou, cara, a gente tá nesse momento, o que deixar, o que não deixar. É isso que eu ia falar. Veja só, essas crianças, esses jovens de 7, 15 anos, eles estão nessa vida. Ela não vê o Instagram, porque ela não pode ter conta, mas ela vê o Instagram com a amiga. Exato. Isso você consegue Espera só um minutinho, eu preciso ligar pra... Não só o Instagram, né? Eu preciso ligar pra Thaís. Thaís! E aí é que eu acho que a educação precisa tomar parte disso e começar a ser também tão atrativa, tão interessante, engraçada, criativa. Tem que fazer isso, porque senão o aluno, por exemplo, seu filho não conseguiu ler porque é chato ali, talvez aquilo não tenha a ver com a realidade dele. Então, uma coisa que a gente fala muito em aprendizagem significativa, no aprendizado por projetos, é porque você usa o que você está vivendo. Você pega esse podcast e você passa para um jovem e fala assim, tá vendo, ela falou um negócio, será que você entende? Não entende? Vamos fazer um projeto sobre isso? Vamos entender mais? E aí você vai acoplando os conteúdos. Então, não dá mais para ser uma educação como a gente tinha antes, que a gente sentava. Eu adoro, gente, adorava. Eu tenho esse perfil, eu sento, escuto uma aula de 3 horas, assim, amando. Mas a molecada de hoje não tem isso, não consegue. E você falou da Grécia, né? A gente tá tendo que olhar lá para lá. Lá para depois, porque o estoicismo, né? Quem começa ali com os estoicos, era fazer perguntas, né? Exato. Então, ficar fazendo perguntas, não dá resposta. Você vai perguntando, vai que já era o jeito Sócrates de ensinar. Exato. Era ficar fazendo perguntas e levar a pessoa a encontrar as próprias respostas. Cara, isso daí dá um trabalho. Isso é muito mais difícil do que você já saber o que você vai dar, já ter decorado. Gente, era muito comum na minha época, tanto como aluna quanto depois como professora. O professor tinha... Gente, eu sou da época das transparências, tá? Eu fiz várias transparências. Você sabe o que eram as transparências? Você colocava data show, né? Eu chamava retroprojetor. Não, isso daí eu lembro. Isso daí eu lembro. Depois veio o data show, né? Exato, depois veio o slide. E aí, o que acontecia? O professor tinha aquilo que ele tinha feito há 5 anos atrás, ele continuava usando. E era possível, eu não estou dizendo que ele estava errado, era possível, porque não tinha essas mudanças rápidas, né? O que a gente está vivendo hoje é algo muito novo, né? Mas uma coisa que eu queria voltar no que a Fora comentou das crianças, né? Do filho, da filha? É minha filha, isso. Da sua filha. É que tem Ela clonou uma menininha, a cara dela. É a cara, eu também. A cara, o temperamento. Eu clonei dois. A cara, o temperamento, até o intestino, tudo, né, Fran? Fazendo aspas, né, pra você poder completar. É verdade, ela é igualzinha. Essa questão da ética é tão importante, porque a minha filha falou assim pra mim no final, mas eu só ri. Eu falei,
Rir é participar, né? Exato. Porque tem um negócio interessante com a rede social, com as mídias digitais, que é a coragem digital, né? A gente se sente... tem um... Seguro, né? A psicologia tá fazendo várias teorias a respeito disso. Eu tô aqui no meu celular, tô falando mal de fulano, e tá tudo bem. Ela vai ler, mas não tô na frente dela, entendeu? Eu não vou ver essa reação imediata de temor, de vai ter o braveza. confronto, Não vai né? ter o confronto. E Então, a pessoa que recebe o confronto somente cancela. Para de seguir. Então Exato. isso vai tá causando um problema. Então, o que acontece? Então, a gente tem muito isso. As pessoas se sentem muito fortes e muito valentes, né? Não só as crianças, como os adultos, né? A gente viu as eleições, né? Como que isso separa, né? Família, separa amigos, separa tudo. E aí, esse é o grande problema. Por isso que eu acho que a gente tem que trabalhar desde cedo com as crianças. Falar assim, olha, isso não é legal. Eu concordo Né? com Uma você. pessoa já De se gênero e matou grau. por causa disso. Né? Quais são as consequências? São coisas muito graves que estão em jogo. E para não falar mais grave, para pesar um pouquinho o assunto, os nudes e os fake nudes que estão acontecendo nas escolas, as crianças acham que elas não vão ser... Descobertas. Não, vão ser descobertas, mas não vão ser presas, não vai acontecer nada com elas. Porque, afinal de contas, são crianças. Mas está acontecendo. São os menores infratores. E aí, eu acho que isso tem que ser dito, sabe? Para esse pessoal. Eu tenho uns papos seríssimos com meus filhos. Eu também. Sobre racismo. Falou, cara, se você entrar nesse daí... Você fica de castigo até você casar, Rebeca. Então, eu falo, eu abro muito jogo com os meus filhos. Às vezes eu acho que eles são super adiantados, mas eu acho que eu ainda tô atrasado. Depois que a gente vai tendo os feedbacks. Fica louco, né, com as crianças. Né, o deepfake não tem solução. Eu falava pra minha mãe, se alguém mandar mensagem com o meu número de celular, mãe, falando, mãe, tô aqui com o carro quebrado, tô sem dinheiro, eu esqueci minha carteira, manda esse dinheiro aqui pro mecânico. Mãe, é fraude, mãe, a senhora tem que ouvir minha voz. Aí, mãe, para tudo, mãe. Mãe, eu tô com o podcast, o cara em 1 minuto, Fra, 1 minuto de gravação da minha voz, ele pega a minha voz e falei, mãe, esquece a minha voz, tem que ser em vídeo. Passou 30 dias. Mãe, tem que ser pessoalmente. Mãe, ferrou, mãe. Tira todo o seu dinheiro do banco, vamos comprar. Ô, Alex, mas eu acho que o negócio é mais sério, porque você desgraça a vida de uma pessoa, de uma criança, na verdade, né? Porque o que ela tá falando, muitas vezes a gente tá vendo, tá acompanhando, é pegar sua filha de 10 anos e colocar ela num filme adulto. Não, entendeu? É algo assim. E aí, de repente, você se deparar com uma montagem feita por inteligência artificial que surgiu numa brincadeira de escola. Eu acho que é algo assim, por isso que a gente tá falando sobre essa questão ética. Eu discuto muito sobre isso, porque eu acho que até que ponto temos poder pra invadir a vida do outro? E isso era difícil, né? até 2, 3 anos, fazer isso, Fran. Teria que ser um cara extremamente técnico. Exato. Ele teria que programar Python. Super... Ele teria que ter muitas habilidades. E custava uma grana, o software. O software custava uma grana, ok? Era estúdios de Hollywood que tinha acesso. Agora, Fran, qualquer garoto de 12 anos consegue acessar no Discord. Pumba, ele gera, ele cata foto. Então, parece que nós vamos ter algo que... revoltante, na verdade, né? Porque... E não tem volta. A gente vai ter que enfrentar isso, né? E, de novo, não é por isso que a gente vai demonizar tudo que tá acontecendo. Porque eu escuto muito isso, tá vendo? Tem que proibir tudo e tal. Gente, não é assim. Tem oportunidades enormes e tem coisas muito graves acontecendo por conta disso. Eu vi um TEDx de uma menina, foi na Argentina, que ela conta a história dela. E ela já tinha 18 anos quando ela fez, e ela falando que ela, quando tinha 13 anos, ela enviou um nudes. E como isso, e que ela enviou para uma pessoa que ela acreditava na época que não ia passar para ninguém, né? E aquilo em horas, todo mundo tinha, não só a escola dela, como as outras escolas, como todo mundo, os pais dela, a família. E aquilo foi assim, quase a levou a fazer coisas ruins com ela mesmo, e graças a Deus ela continuou. Mas ela vai falando o que ela sente, e aí eu senti uma empatia tão grande por ela. Por quê? Porque é o adolescente que tem necessidade de afirmação. E hoje, antigamente, o adolescente que tinha necessidade de afirmação faziam outras coisas. Hoje em dia a gente tem internet, e a gente tem inteligência artificial.
E aí ele acaba se expondo nesse universo, né? Eu também sou super neurótica. Falo com a minha filha, que tem 20 anos. Falo com o Matheus, eu falo, viu, você fez um vídeo seu, não é mais seu. Entendeu? Caiu na internet, não é mais seu. Desculpa, não é mais seu. Então, tome muito cuidado. Falo pra Clara, que tem 20 anos, e falo pro Matheus, falei, pelo amor de Deus, qualquer foto, qualquer vídeo que vocês façam, né? Feliz fui eu, nós que vivemos um tempo anterior à internet, que a gente pôde fazer o que a gente queria e que... E tá passado no tá colocado no passado. Gravado. Ninguém vai conseguir. Se não tem gravado. Se pegasse você adolescente lá, hein, Elton? Ainda bem. Porra, ainda bem que aquilo lá Graças está... a Deus, a gente teve essa bênção, né? Mas os nossos Não, filhos agora têm. está Mas tudo é- gravado pra E a sempre. qualquer momento tem Documentado. alguém sacando um celular e apontando pra você. Eu sei que esse assunto é polêmico, nós somos pais, é um assunto que a gente vai ter que discutir muito. A inteligência artificial traz benefícios e como toda tecnologia parece que traz esses problemas. Eu não sei se eu sou um cara que gosta de ver o copo cheio, mas você há um tempo atrás falou, poxa, a polarização política que nós temos no Brasil, mas eu nunca tive que responder tantas vezes para tantas pessoas diferentes como que funciona o Congresso brasileiro. Eu falei, até que enfim, as minhas aulas de direito tá servindo pra alguma coisa. Que bom, né? A minha esposa sabe como é que funciona o Senado, a Câmara dos Deputados, a legislação. Cara, porque política voltou a ser discutido. Sim. Até Todo então, mundo falando eu não sobre tinha isso, tinha né? um amigo meu me perguntando nada, então. Eu falei, não, joguei dinheiro fora, coisa nenhuma. Agora eu vou mostrar que eu sei como é que funciona. Mas conviver com pessoas de direito faz isso, porque eu aprendi isso no Anchieta. Porque, né, é um conhecimento que ficou meio que paradinho ali, né? Sim. Então, Adormecido. talvez a inteligência artificial vai trazer à tona discussões que talvez demorariam pra gente debater, Sim. que é uma revolução, ou pelo menos uma evolução na educação, coisa que a gente já vem falando há anos, 20, 30 anos, falando, tem que melhorar, os professores estão defasados, a matéria está defasada, o MEC está demorando muito, de repente vem a inteligência artificial e fala assim, bum, Cheguei. bum, o livro do 21 lições... Força uma mudança, né? 21 lições para o século XXI do Haran, que ele escreve em 2018, cara. Ele fala coisas que eu tenho que acompanhar o que ele tá falando agora. Porque, de repente, de 2022 pra cá, ninguém estava consciente do que aconteceria. A gente Eu acho que o pessoal ficou entediado na pandemia porque não podia sair de casa e resolveu fazer uma inovação mais rápida, Burra, entendeu? caramba! Acho que o pessoal falou, vou ficar... Tá, Deixa tô eu em aproveitar casa, esse Vocês não acham que... Deixa eu dar uma inovada aqui que eu tô precisando Vocês não acelerar acham que isso. daí, nesse aspecto, tem um lado positivo que parece que traz tão à tona o lado as piores possibilidades possíveis, né? Talvez a IA exponha tanto a nossa humanidade Exato. que pode fazer com que a gente tenha coragem De mudar. de enfrentar as nossas vulnerabilidades. Ou para quem tá lendo Brené Brown, né? Isso aí é Brené Brown na veia, né? Coragem de ser imperfeito, A coragem de ser liderar. imperfeito, coragem de liderar, né? Eu gosto, eu novo gosto. novo líder. Então, parece-me que pode trazer isso. Mas eu gravei um vídeo falando exatamente disso hoje. Eu falei assim, a IA, o que vai acontecer daqui para frente, né? A inteligência artificial ou os robôs humanizados vão substituir os humanos robotizados. Boa, não, repete isso. Ficou bom, Ficou essa. bom, hein, Juliana? Ficou bom. Você não tá só liderando o Anchieta, não. Agora você tá liderando você tá liderando um movimento. Você tá liderando um movimento, que acho que é um grande movimento que você tá na área da educação. A partir do momento que a IA substitui essa robotização humana, nós, seres humanos, vamos poder ser humanos de verdade. Criar, sentir, aprender, fazer... O operacional... A gestão da função, né? Porque vão me tirar da função, mas a função não vai ficar lá sozinha com a IA sendo feita, né? Ainda falta para isso acontecer. Eu vou precisar ser o gestor dessa função. É claro que algumas outras, né, funções vão ser completamente extintas, mas eu vou precisar ser o gestor dessa função. Cara, vai ser Mas maluco. eu falo, isso daí é vai o ser fim do maluco. operacional.
Mas o fim do operacional, Elton, traz um problema que nós estamos começando a pensar no pós-trabalho. Exato. Porque a partir do momento que você botar 20 milhões de pessoas sem trabalho, É seríssimo. o que você vai fazer com essas 20 milhões de pessoas que a IA substituiu? Então, isso está sendo discutido no mundo inteiro, mas talvez tenha um lado positivo que nós podemos, de repente, voltar para os gregos, né? Começar a discutir ideias. Mas eu acho que... Filosofia. A gente fazer política de verdade. Eu acho que daí, talvez, venha uma questão que nós temos uma síndrome meio de cachorro vira-lata. A gente reclama, mas não vai atrás, né? Os brasileiros têm essa questão, né? Tipo, reclamo, mas eu não vou atrás. Então, a partir do momento que tiver 20 milhões de pessoas na rua... vai ter que haver uma mobilização para fazer essas pessoas irem atrás de aperfeiçoamento profissional. Singapura já está fazendo isso. Porque então, por exemplo, facilitar o acesso a uma educação especialista e não só generalista, né, para que se especialize em algo, vai ser mais relevante. Então, as instituições de ensino, principalmente falando em pós-graduação, especializações, treinamentos, seja, né? qualquer coisa que seja, elas vão ter um papel extremamente importante. Porque uma coisa é você falar assim, tem 100 mil desempregados, eu nem sei qual que é a taxa de desemprego hoje em números do Brasil, mas vamos dar um exemplo, tá? E você fala assim, mas é porque não tem profissional qualificado, porque tem emprego pra caramba hoje. De vagas abertas tem bastante, só que ainda não estão preenchidas. Então, uma coisa é você falar de um número assim. Agora, quando esse número virar uma crescente gigantesca... É uma proporção... E aí, é uma questão social. Vai ter que haver uma mobilização social. E aí, eu escutei ontem, num vídeo, no YouTube, não sei, foi desse ano, em fevereiro, um representante do acho que parlamento de Singapura, e ele fala o seguinte... Singapura entende que a vida, o mundo digital está aí, a inteligência artificial já mudou todo o processo de trabalho. Então, entendendo isso, nós temos um projeto, estou resumindo aqui, um projeto para as pessoas, e aí eles delimitaram uma faixa de 40, a partir de 40 anos, que eles entendem que essa pessoa de 40 anos, quando ela se formou, ela não viu tudo isso que está acontecendo. Então, é uma parceria que eles vão fazer lá com o governo, com as instituições de ensino, para arrebanhar essas pessoas e requalificá-los sob a ótica do mundo digital. E eu acho que é o que vai ter que ser feito. Mas eu acho que só Singapura no mundo vai conseguir fazer isso, né? É o que eu acho. Mas eu tenho algumas reflexões. Tem um livro que me marcou muito, chama Factfulness. Ele reúne vários indicadores que mostram que o mundo só melhorou. Se você olha em termos de indicadores, né? Mortalidade infantil diminuiu. Se você olha alguém que... um rei, há 200 anos atrás, era mais pobre do que uma pessoa comum hoje. Então, será que a gente realmente está no momento que isso vai criar uma ruptura negativa em termos assim? Será que o mundo não vai se adequar para criar novas demandas que tenha espaço para essas pessoas? Porque quando a gente passou pela mecanização do campo, as coisas foram se transformando. É lógico que agora a gente está numa aceleração, mas será que a tendência não é continuar que a vida fique melhor? Eu tenho muita fé nisso, mas o que a gente fala... É uma dúvida que eu tenho, porque mas eu acho existe o medo, né? O maior desse problema novo. hoje, Elton, é a velocidade, né? Eles estavam falando a velocidade. Um ano, ele representa quantos anos de evolução? Então, eu quero acreditar que sim. Eu quero acreditar, ainda mais a gente, brasileiro, super criativo, né? Vai conseguir gerenciar isso muito bem, espero que sim. Mas eu acho que o que fica e o que dá medo... O grande risco é o tempo. Eu adoro ler sobre isso, mas às vezes dá aquela coisa... É porque quando você tem a Revolução Industrial, deu tempo pro cara... Se adaptar, porque daí ele... eu não vou trabalhar mais no campo, mas daí eu vou ser soldador na indústria. Aí veio a automação industrial, não dá mais tempo, não dá mais para eu ser soldador, mas eu vou ser motorista do Uber. Mas eu já tô com 45 anos. Essa ilustração me ajudou a entender isso. É a questão da cognição também, né? O Pentágono norte-americano, para cada piloto de avião, haviam 200 pessoas trabalhando por trás. Só que agora você não tem mais o piloto, você tem um drone. Uhum. Mas esse piloto foi treinado para ser piloto de drone. Uhum.
e você tem as mesmas 200 outras pessoas por trás, Produzindo. engenheiros de aerodinâmica, de tecnologia, de IA. Então formou novos profissionais para pilotar o drone. Mas pega comigo um cara com 45 anos, como é que ele vai se tornar piloto de drone? Então, Exato. Então, a velocidade, você deu uma palavra-chave que, na minha visão, pelo que eu tenho lido, né? A velocidade é diferente da revolução Com industrial para essa revolução da inteligência artificial. E aí, como é que a gente vai fazer com esse grupo que o cara, ele demorou, por exemplo, ele demorou 10 anos para aprender a trabalhar na roça, beleza? Demorou 2 anos para aprender a pilotar um trator. Mas daí demorou 1 ano para ser soldador na indústria, ok? Demorou 3 meses para ele aprender a ser motorista no Uber. Agora, O carro autônomo, ele tá desempregado. com os carros, isso que eu ia falar. Vem o carro autônomo, Fran, ele vai para onde? Não vai dar tempo de pegar esse cara para ele ser piloto de drone. Então, acho que essa é a minha reflexão. Eu concordo. Tô na mesma pauta que vocês. Mas eu fico refletindo e falo... vamos pensar no serviço que a gente usa hoje. Uber, iFood. Se a gente tivesse olhado para isso 20 anos atrás, parecia uma utopia. Só que a tecnologia que foi criada possibilitou que surgissem serviços como hoje. Trazendo exemplos do dia a dia. A gente vê o robô do Elon Musk, por exemplo. O que vai surgir de coisas para suportar robôs humanoides fazendo trabalhos? Então, sei lá, vou dar um... Robô vai ter skin, você vai fazer roupa para robô, você vai fazer filmes, né? O que vai gerar de coisas que Aquele a gente nem assistente, imagina? aquele desenho do robô. Jetsons. Não. Não? Assisti com os meus filhos. Eu robô. Não, eu robô não. Desenho. Puxa, é um desenho, é uma animação onde o personagem principal ganha do irmão um assistente médico. Eu adoro Que esse. é um robôzão gigante. Gente, se você tá nos assistindo, coloca aí nos comentários pra gente. Ou escreve aí nos comentários. Se você lembrar, coloca aí nos comentários pra gente. Gente, eu adoro ótimo! Esse filme é ótimo. É ótimo. Ô, Gabriel, você também, né, cara? Não lembra? E aí... excelente esse filme. Vamos apertar pro Paiá. Tá chegando. Mas eu acho que esse é o ponto que vão surgir tantas coisas novas. Eu costumo Que falar assim... absorva Que esse pessoal, cria, porque né? a gente olha pro WhatsApp. Quando não existia o WhatsApp, a gente tinha uma vida com o Nextel, né? Boa. A época do Nextel. Lembro. Mas aí surgiu uma comunicação muito eficiente com o WhatsApp e tal. A nossa vida não ficou mais devagar, as coisas não pararam de acontecer, ela Pelo contrário, acelerou. Acelerou Eu muito acho que a IA também vai dar mais poder pra gente, que a gente vai criar mais coisas, vão surgir coisas que a gente nem imagina ainda. O que você falou faz sentido. Se a gente pensar assim, né? Nós temos aquela frase meio taxativa, né? Que gerações fortes fazem gerações fracas. Agora, gerações fracas supostamente vão trazer uma geração forte, né? E o que eu espero, na verdade, dessa mudança de inteligência com a inteligência artificial é que as novas gerações tenham o espírito do aprendizado, que foi se perdendo. Sem dúvida. Porque hoje, você pensa assim... eu não preciso disso, é só eu perguntar. Eu não preciso disso, é só eu perguntar. E a gente vem de um grupo de pessoas que falam... eu não quero estudar, não quero fazer faculdade. Eu vou ser youtuber. Tá bom, você vai ganhar dinheiro, você vai ser youtuber, mas e a sede por aprendizado? E o seu cérebro, como ele precisa? Ele não nasceu pra ficar atrofiado. Mas o problema, Fran, é que o nosso cérebro, ele é programado para usar o mínimo de energia possível. Sim, então, mas se você não aprende... Como fazer com que essa geração... Não, isso é científico, é neurociência pura. Se você não utiliza seu cérebro, ele vai atrofiando, você vai utilizando cada vez menos. Fran, você não acha que o cérebro, ele vai deixar... por exemplo, eu não sei mais nenhum número de telefone de cor. Não preciso saber. Sim, não preciso tem. saber. Né? Você parou de usar essa memória ali porque... Essa memória eu não preciso mais do meu cérebro. E eu acho que o que vai acontecer com essa nova geração é um pouco isso. Eles vão usar para outras coisas. Sim, esperamos que seja por coisas boas. E eu acho que vai ser uma necessidade... a necessidade... A criatividade mais pro lado do bem, né, gente? Mas vamos combinar que sempre teve, né? Mas assim, agora, por exemplo, ele não vai precisar ler muitos... Assim, ele vai precisar ler. Ele vai precisar saber se comunicar. E ele vai precisar saber se comunicar bem. A partir de um repertório
de experiências que ele tenha, porque senão ele não vai tirar nada da inteligência artificial, né? E essa capacidade de aprendizado, ela vai ter que ser sempre lá, sempre presente, porque cada hora vai sair coisas novas, tecnologias diferentes e vai precisar aprender. Então, eu entendo a angústia de repente, minha filha adora ler, mas meu filho não gosta tanto. Mas ele usa bastante o computador, o iPad e tal. Então, eu prefiro que ele use com coisas interessantes que levem a ele a descobrir um mundo que talvez a escola não traga para ele, entendeu? Então, assim, como que funciona esse negócio no cachorro, por exemplo, que ele adora bicho, ele adora entender, ele quer saber, ele vai a fundo das coisas que ele gosta. Então, porque ele tem interesse. E aí, eu quero que ele vá... Então, tem esse lifelong learning, que a gente fala muito, estar sempre aprendendo, ser sempre capaz de aprender. E aí é porque eu fiz doutorado, na linha de filosofia de educação, e eu faço essas conexões com a Grécia, que é a mesma coisa da paideia, que a paideia é você ser capaz de aprender, um homem que aprende a vida inteira. E a gente está falando disso agora. Exatamente. É o lifelong learning. Então, assim, que essa expressão super chique de inglês, mas que é você ser capaz de aprender a vida toda. E ter que se reinventar com 50, com 60. Exato, que é um medo que eu tenho às vezes, dessa questão da cognição. Porque se você parar, você começa a perder a capacidade cognitiva. De você refletir sobre o mundo. Mas eu tenho um alerta. Em casa, celulares nem na mesa ficam. Não pode ir com o celular na mesa. Porque a partir do momento que eu deixo ele aqui, eu estou falando que ele é mais importante que você. Sim. Porque eu dou atenção mais pra ele. E eu vejo... A gente teve uma confraternização da empresa. Porque eu acho que eu me senti que eu tava pagando aquela conta toda e todo mundo aqui no celular. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, a gente faz uma confraternização e todo mundo olhando pro celular. A gente comemorou 18 anos de casado, eu com a minha esposa. 18 anos de casado. Eu não ganhei é fácil. de você. Você casou! Semana passada, eu comemorei 24 anos. O seu marido te sequestrou você com 15 anos de casa. Com 5 aninhos. Boa. Então... eu tava lá, a gente deu uma fugida. E nos restaurantes que a gente passou, era nítido, Elton. Sim. Eu aqui curtindo a minha esposa. Relações sociais. Outro casal aqui, um olhando pro outro celular. Outro casal, outro olhando pro celular. Dois veinhos, cara. Dois casal. O casal já tá com 40 de casado, 50 de casado, mas os dois no celular, dois amigos no celular, e eu aqui com a minha esposa, que é um assunto que fica na minha cabeça, né? Eu com a minha esposa desde o namoro, a gente é ótimo pra bater papo, dá pra ver que eu não falo muito, né? Um pouquinho. Ela fala, cuidado de você não deixar os entrevistados falar. Eu falei, porra, caramba! E é nítido perceber da falta de capacidade que as pessoas estão tendo de olhar no olho. Me preocupa muito isso, mais no meu menino do que na minha menina. Porque o temperamento dela, ela já veio... Já veio com isso. Ela já veio com isso, tá? O menino, não. A gente tá tendo que desenvolver, ele tem que falar o que ele sente. Porque a resposta... Como é que foi a escola, Henrique, hoje? Legal. A minha filha já não. Então, será que nós, pais... juntando a inteligência artificial, juntando as redes sociais, o que nós deveríamos também trazer para dentro de casa? Cara, temos que criar alguns comportamentos aqui em casa. Vocês não acham que é o momento? Eu acho que é super. E eu faço isso em casa, viu? Porque é muito comum pegarem o celular e ficar ali no TikTok. Tanto que tem uma brincadeira que, assim, minha filha... Nossos filhos acabam dando bronca na gente, né? Mas a minha filha faz uma brincadeira comigo que é assim, ela tá com dor de cabeça, tá com enjoo, tá com tontura, ou tá passando mal, eu vou virar pra ela e falar assim, esse celular, né? Porque é isso, eu não sei falar outra coisa, né? Então, às vezes eu tô conversando com eles e o Matheus dá uma resposta errada, ou faz uma brincadeira nada a ver, eu falo, tá vendo? Você tá emburrecendo com esse TikTok. Tá emburrecendo. Você tá porque começa a incomodar. A gente tem que... Não, TikTok eu tive que desinstalar. Eu preciso confessar que eu tô bloqueado de TikTok, cara. Porque o TikTok, não sei se não deu muito certo pra mim. Você fica ali, eu tô... Mas sabe, Alex, é um pouco que a Juliana falou. Em casa também tenho essa questão de, por exemplo, se estamos todos sentados à mesa, estamos conversando...
Pra que ficar no celular? Vamos aprender, né? A socializar, a conversar e tal. Na adolescência, que é o que tá acontecendo com o seu filho, que é o que tá acontecendo com a minha, é muito típico. Sim. Como foi a escola? Legal. Ele ainda tá falando legal. A minha fala, faz assim, ó. Eu, bacana. Tá tudo bem? Às vezes rola um sim. Se for pelo WhatsApp, é SS. Então, assim... Nossa, é um dialeto, né? É um dialeto. Aí, tipo assim, você vai tendo que ir arrumando uma forma de se conectar com eles. Então, algumas regras fazem sentido. Mas eu passei uma cena com um grupo de amigas da Manu, há uns 2 anos atrás, que foram na minha casa. E as mães falavam, minha filha não tem telefone celular. Porque eu não quero que elas tenham acesso a funk, a isso, aquilo. E aí eu peguei e falei, por mim tudo bem. Porque quando elas vierem aqui em casa, pode ficar tranquila que eu deixo o celular da Manu guardado. Que eu nunca deixei a Manu privada de nada. Eu sempre fui explicar as coisas pra ela. Isso eu acho complicado, privar, né? Falar não, fica mais gostoso se falar não, tá proibido, né? Eu resolvi explicar que aquilo não era legal do que falar pra ela que ela não podia ver. E aí, naquele dia, fatídico dia, tirei o telefone. E passou um tempo, eu tava na sala, comecei a escutar uma música no quarto, tal, tudo. E quem colocou a música no telefone celular... Porque a Manu estava sem telefone. Foi a amiga da Manu. E ela dançava até o chão e eu filmei. Eu falei, eu vou mandar pra mãe dela. Porque não foi aqui que ela escutou isso aqui. A minha filha não sabe dançar isso. Eu filmei e falei, olha... É assim. Gente, ela tinha 9 anos. Você já foi adolescente. Você falou, vai jogar com o Feminino. Celto, 9 anos. Aí eu mandei mensagem A Fran não gosta de falar que a culpa... Não tem que achar. Olha, ela colocou essa música no telefone dela. Eu tirei o telefone da Manu conforme a orientação sua. Mas ela pôs essa música no telefone dela e está dançando. Então, não foi aqui que ela aprendeu. Juro por Deus. Não, é porque mães nessa época fase é pior. É terrível. Então, é uma coisa que Já a passei Juliana por falou. isso. Às vezes a gente acha que os nossos filhos não vão... Não tem como. Não Eu vão acho- saber, mas vão saber. eu acho que não é assim, eu vou fazer isso para que eles não façam. Eu acho que assim, eu tenho que conversar com eles para, se eles fizerem, eles saberem as consequências. E isso é doloridíssimo, né? Eu passei por isso com as crianças, né? Então, esses pods da vida, né? E a gente fala 24 horas por dia em casa a respeito disso. Então, aí quando você vê que a criança teve a curiosidade de ir lá, você quer se matar, você quer fazer uma araquiri, você chora uma semana, aí você se recompõe e fala assim, não, vamos lá. Então, vamos entender. E aí a conversa é sempre o melhor caminho, né? Conversar. E eu adoro, assim, o meu marido é ótimo nisso, porque eu falo assim, mas eu já falei isso. Sim, mas tem que falar de novo. É a minha esposa. É bom, cada casal, um ocupa esse espaço, né? Não, mas já falei, tô cansada de falar. Não, mas você tem que falar de novo. E assim, você nunca pode cansar de falar sempre a mesma coisa. Gente, a gente começou a falar de inteligência artificial na educação, entramos na educação de filhos, entramos em redes sociais e os malefícios e benefícios. Filho é sempre bom falar. Não, é um assunto que rende muito. E não deve ser fácil você estar à frente lá do Anchieta, junto com a sua família, que a sua família é fundadora do Anchieta, né, uma faculdade que é uma queridinha nossa aqui da nossa região. Quantos anos de história já tá agora? 85. Nossa. Uau. 85 anos. E você tem o privilégio ainda de ter seu pai ali trabalhando junto, Graças né? a Deus. Que é um dos fundadores. E a gente percebe você trabalhando ali, educadora. Você deve ter os problemas todos. Não sei o papel certinho que você ocupa na Anchieta, qual é? Hoje a gente está na direção da mantenedora, na parte estratégica da gestão. Ou seja, o pior abacaxi deram pra você. E você é mãe, líder, influente. Agora, né? Influente. Aprendendo. Começou ali seu Instagram pra colocar suas ideias, fazendo doutorado. Aceita o convite para vir para um podcast, me conta o segredo e ainda
e ainda dá tempo de assistir jogo do Flamengo. Com certeza. Mas isso sempre, né? O Flamengo não pode deixar de Cara, ver. teve o jogo do Flamengo, Flamengo e Corinthians. Não, Teve o ontem Flamengo e foi Corinthians há umas Atlético. 2 semanas, né? E a gente apanhou, né? Eu tava tentando lembrar e... Apanhou. Então, já posso entrar nesse assunto do futebol? Não, eu quero saber como é que você equilibra tudo e ainda consegue ir lá. Não equilibra, né? Não equilibra. A gente não pode dizer isso, porque vai ter um monte de mulher achando que a gente é perfeita e a gente não é perfeita, né? Então, a gente toma os nossos remedinhos, é necessário, sempre que precisar. É difícil, né? Eu acho que, assim, ainda mais na pandemia, a gente percebeu que as mulheres se sentiram muito mais, né? Porque os homens continuaram trabalhando e as mulheres tinham que ficar em casa, né? Então, porque tinham filhos e o filho não podia ir para a escola, então não podia deixar o filho sozinho. Então, acho que a mulher, ela é um pouco multitarefas nesse sentido e a gente romantiza muito isso. A gente fala assim, olha que legal, olha como ela tá linda, olha, ela vem aqui, faz podcast, ela tem filhos, olha, igual você, mas olha como ela tá mais bonita, olha como ela tá... Nossa, ela é inteligente também, sabe? Então, a gente fica se cobrando. Foi tudo que eu pensei de você. Ô, Juliana, também, né? nossa, poxa, poxa vida, nossa, que bacana. Mas eu tenho uma mulher em casa, eu sei, às vezes eu convido a minha mulher para tomar um café, ela não consegue, porque ao parar para tomar o café dela, ela despacha um negócio com a mulher que trabalha em casa, ela liga pro mercado sobre a entrega, ela revisa a escola das crianças enquanto eu estou só. Exato. A gente tem várias caixas, O café né? dela Só tem esfria. uma caixinha. Então ela Mas não isso que a Juliana para. falou foi muito legal. Eu lembro de um dia da Thaís olhando pra mim e falando assim, como que você consegue? Eu falei, na verdade, eu não consigo. Porque ela ficou com isso. Porque, peraí, eu tô com uma pessoa me ajudando aqui em casa, uma pessoa que faz a comida. A gente e tem tal. uma cozinheira. Sim, E a também. Fran, como que a Fran consegue? Eu falei, Tatá, eu não consigo. Eu não é perfeito, Falei, eu não né? consigo. Na verdade, macarrão de segunda-feira? Eu tenho um núcleo de apoio, né? É minha mãe que tá ali pra fazer uma parte das coisas que eu não consigo fazer. Sim. Com as crianças pequenas, minha mãe ajudou demais. Minha mãe, minha sogra. Então, assim, a gente tem esse apoio. Tem que ter um núcleo de apoio, senão você enlouquece. E muitas vezes, assim, eu tenho essa facilidade. Então, eu digo que eu sou muito feliz nisso, sabe? Porque eu posso chegar na minha empresa e falar, hoje eu vou ver a minha filha que não está bem, que precisa de mim, que hoje ela mora fora, ou eu preciso levar o Matheus no médico, ou eu consigo fazer isso. Ela tá fazendo faculdade? A Clara vai terminar o ano que vem. O que ela tá fazendo? Administração. Onde? Lá no Mackenzie, em Campinas. Ela estava em São Paulo. E ela tá morando lá? Ela foi pra Campinas. Tá morando lá. Gente, quando eu deixar Muito minha filhinha aí triste. morar... É engraçado que, assim, tem gente que o filho mudou de país, né? Mas a Clara tá morando em Na Campinas hora que ela falou mora assim, fora, eu entendi. Eu vou achar uma faculdade bem pertinho ali de casa, né? muito distante de mim. Mas eu entendo, eu ficaria com essa Eu tava pensando sensação. assim, eu tô pensando, nossa, ela... Caramba. A minha Fran, a disse que gente vai fazer não dorme até ela NIU. chegar da faculdade. A minha disse que vai fazer NIU. Então, já sabe que daí, nesse período, eu vou assumir lá de lá, tá? Porque eu vou ficar lá com ela, com certeza. Eu vou estar agora- aqui. O Hélio tá sabendo disso, Fran? Não, com certeza, a gente vai estar aposentado. O Hélio vai estar lá junto, Alex. Ele Sim, vai estaremos junto. lá. Eu sei que não é fácil a liderança feminina. Eu sou muito a favor da liderança feminina. Talvez porque eu vim de uma família matriarca, né? O problema pra mim é zero. Minha mãe mandava em todo mundo. Depois a minha irmã assumiu o papel da minha mãe, minha irmã mandava em mim. Aí depois eu casei, minha mãe mandava. Então, Agora sua mulher manda. agora a minha chefa na agência, A sua CEO. é a minha CEO. Mas eu acho que, desculpa te cortar, não é fácil também, Alex, eu vou te dizer. É muito complicado quando você está numa posição de liderança e você, às vezes, é a única mulher, né? Ou a porcentagem de mulheres ali é bem pequeno. E aí parece piegas a gente falar sobre isso, porque a gente falou uma vida inteira sobre o machismo, sobre tudo isso, né? Mas como isso é latente, acontece a cada minuto. Então, a mulher, eu acho mais cruel ainda porque ela tem que se provar a todo instante. Teve um bafafá grande na internet. Um Da líder de uma Ciona, empresa de educação grande no Brasil acabou sendo infeliz no comentário. No começo eu tinha lido o comentário do Thales. Você não vai falar o nome dele? Do Thales. Ah, bom, achei que você não No ia começo contar quem é. eu li Eu o... até cancelei Eu a li, inscrição. eu li o documento, o post do Thales Gomes, porque eu gosto da G4, já tive mentoria com eles, mas eu não tinha entendido que tinha sido tão grave e eu pedi pra minha esposa ler. Falei, Tatá, lê isso daqui.
Ela falou, não, até aqui tudo bem. Aí ela, Alex, aqui não caiu bem. Falou, onde que não caiu bem? Aqui que ele falou assim, que a mulher precisa se masculinizar. Porra, Thales, caramba. Essa última, no comecinho, ele falou que ele não gostaria de dar uma esposa CEO. Até aí, uma posição pessoal dele. Tá tudo certo. Você concorda ou discorda que uma mulher em posição de CEO precisa se masculinizar? Hoje eu Saia discordo. curta, né? Hoje eu discordo, mas eu já me masculinizei por conta disso. Eu tive uma vida antes do Anchieta, eu vim para o Anchieta, eu já era formada, já tinha trabalhado no... Eu falo isso, o pessoal me mata, no antigo Banco Real, né, que não existe mais. Segunda vez no Banco Real. Banco Real tá participando do nosso Eu podcast. tinha trabalhado numa empresa de internet, naquele boom da internet, Sim. que era o Ibazar, depois foi vendido para Remate e tal. E aí, nessa fase de início de trabalho, terninho... Não, porque terninho não é essa a questão, mas assim, rabo de cavalo, pouca maquiagem, sabe? Porque... Para não chamar atenção para você. Para não chamar atenção, para não parte, ter né? essa questão de ser vulgar e tudo mais. Então, e assim, muito quietinha, sabe? Focada ali, porque eu precisava me provar. Hoje, é claro que com a maturidade... Eu não tô mais nem aí com isso, entendeu? Uhum. Mas eu sou muito cobrada. Então, por exemplo, a gente é mais sensível, a gente é mais sensível emocionalmente e às vezes a gente consegue sentir quando alguém não tá bem. A gente tem características empatia, femininas né? mais afloradas. Sem dúvida. E isso não é visto como um ponto positivo, isso é visto como uma fragilidade. Ah, porque você é emocional, porque você, né, tá indo por esse caminho porque você tem uma certa ligação. Você não quer se desprender. Então, isso é muito sério. E, assim, a vida inteira eu escutei isso. Então, hoje, né, no auge da minha maturidade, eu consigo falar, não, tá errado. Por causa disso. Mas até eu conseguir falar isso, demorou muito. Não, você tem razão. Né? E essa frase que você falou foi uma frase que, esses tempos atrás, eu estava assistindo aquele documentário sobre as Paquitas. E houve uma polêmica muito negativa por trás da Marlene Matos. E foi uma frase que foi falado lá dentro, que ela precisou muitas vezes se masculinizar, porque em um meio em que Exato. só haviam homens, ela tinha dificuldade de ter o respeito das pessoas. E isso também não caiu bem, entendeu? Então, eu acho que nós como mulheres, nós tentamos às vezes passar por cima de algumas piadinhas, de algumas brincadeiras, de algumas situações em que você não consegue falar, as pessoas te cortam. E você sabe que é exatamente isso. E o pior é quando duvidam da sua capacidade por você ser mulher. E isso é algo muito, é muito marcante, é muito impactante. Acontece ainda com menos frequência quando nós começamos a ter maturidade emocional. Só que não adianta você dizer para uma menina que acabou de sair de uma faculdade, vai enfrentar um mercado de trabalho, que ela vai ter essa maturidade. Ela vai se sentir ela vai se sentir frágil, ela vai se sentir muitas vezes, a minha esposa tá tá assistindo aquele filme Legalmente Loira, Sim. com a minha filhinha de 9 aninhos. Pra gente começar a introduzir um pouco, né, que eu fui assistir Barbie no cinema, tá? Eu fui com a minha esposa, que a questão do patriarcado, do machismo. É um assunto que a gente precisava discutir mais, né, Fran? Porque eu fui contra o comentário do Thales, né? Eu acho que boa parte foi também. Eu achei que desnecessário. Talvez uma opinião pessoal dele, se ele falasse aqui comendo pizza com a gente, não teria esse impacto. É o que a Juliana falou, foi pra internet, não é mais seu, né? Mesmo porque a gente fala muito assim... hoje tem muito mimimi sobre racismo. Mas eu não sei o que é sentir na pele o racismo. O outro sabe. É como um homem querer falar sobre feminismo, exato, né? Parece que não cabe pra mim, Alex, defender o feminismo ou não defender o feminismo, porque eu não sou mulher, né? Mas eu entendo a cultura, desculpa, Fran, eu entendo a cultura masculina. Às vezes, eu consigo perceber, assim, eu tento perceber quando é para cutucar. Maldoso, ofensivo. Exato. Agressivo, né? Ou quando tá na pessoa, ela nem tá percebendo que ela tá te fazendo sentir mal. Eu consigo, às vezes eu olho e falo, não, coitado, né? Tudo bem. Mas... Uma inteligência emocional sua, né? Porque a minha esposa sabe que eu sou mais vermelho, que eu sou mais sanguíneo, mais... É meu jeitinho, é meu temperamento. E não é que eu tô bravo.
Sim. Às vezes é um pouco o meu jeito de falar. E a minha esposa me hackeou. Você também conseguiu me hackear, o Alex, mano. Então, é uma inteligência emocional. A gente percebe, né? Mas é muito complicado. A Fran estava falando um negócio, eu lembrei. Quantas vezes que eu não participei de reuniões, porque só tinham homens, e talvez eles não estivessem à vontade com a minha presença. Porque queria se falar, ter liberdade para se falar o que quisesse. Boa. Mas São você sabe coisas que talvez nós homens, o Elton tá todo quieto ali. O Elton tá pensando assim... Porra, caramba, passei por isso, porra, bicho. Ele tá quieto, ele tá pensativo. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer uma apresentação para uma diretoria, eram 4 homens. E eu lembro que nessa época tinha um uniforme, você falou de uniforme, era um terninho, um taiezinho, uma camiseta branca. Sim. E era saia lápis que você tinha que usar. Então, todo lugar você ia pra Não, eu só conheço o taie. Saia lápis já é conhecimento grande. Você tava de salto, saia lápis, de camisetinha e tal. Ok. E você tinha que fazer uma defesa na frente de 4 diretores. Eu lembro da mudança de chave que teve na minha cabeça aquele dia. Porque, obviamente, eles estavam, assim, um comentando com o outro. Olha, era uma mocinha, tinha chego de saia lápis, salto, arrumado, vai apresentar o negócio ali na frente, vai ficar de pé. E você fica com aquela sensação. Eu peguei dentro da minha cabeça e falei assim... Esses quatro bosta aí vai ficar olhando pra minha cara. Deixa eles ficarem olhando, eu vou falar. E no final das contas, o que me interessa é que eles assinem meu contrato e eu vou embora daqui. Eu pensei na hora, né? Sim. E virei a página e aquilo foi uma mudança pra mim. Porque você passou a utilizar... eu falei, quer saber? Não vai resolver mesmo? Vou ficar brava? Mas, né? Vira a página. Fran, é uma inteligência emocional que você tem que ter. Chega uma hora, você fala... Os Estados Unidos quase elegem uma presidenta, né? Que é a Kamala Harris. E o jeito da Kamala se vestir, Fran, é o padrão. Por quê? Alex, ela errou, ela não quis fazer o empoderamento da mulher. Por que a Kamala não vestiu umas roupas mais interessantes, mais femininas até? Não. E tá tudo certo, não é porque ela não sabe a posição dela. Não, é porque o jogo é o jogo. Porque o jogo, essa. o jogo que ela tem que jogar, Elton, ela não precisava trazer o olhar dela. Ela já é mulher... Uma mulher negra disputando a presidência dos Estados Unidos, ainda fazer um decotão na saia? Não precisava. Então o marketing dela resolveu bem, parabéns, sempre aquele taillé, e tá tudo certo. Eu acho que quando a mulher chega na maturidade dela saber que existe um pouco do tabu com o corpo feminino, existe a questão do olhar do homem, existe a questão do que a outra mulher vai enxergar, e que tá tudo bem, pô, você vai saber. Você quer saber, gente? Eu tô indo para uma reunião de negócios, eu vou me adequar. Até finalizando. Eu vou me adequar, não para deixar de ser mulher ou deixar de ser feminina, mas é o jogo que eu preciso jogar. E eu vou usar isso a meu favor. Vou vestir um taillé e tá tudo certo. Você acha que esse meu comentário tá errado ou tá certo? Não, tá certíssimo. Mas só finalizando o que eu tava dizendo, eu tava numa apresentação ali, resolvi arrumar uma forma de me sentir segura. Eu entendo do que eu falo, estou aqui porque eu entendo do que eu falo e deixa eles fazerem o que bem entender. Isso foi reduzindo conforme o tempo. Mas ainda você pega assim, por exemplo, hoje a gente tira mais de letra, é mais difícil você se sentir ofendido em algumas situações. Mas eu lembro de um episódio que o cliente olhou pra mim numa reunião e falou assim: você está levando isso pelo lado pessoal, deve estar naqueles dias. Ai, meu Deus. A hora que ele falou isso, eu fiz assim, bem, se eu estivesse levando pelo lado pessoal, eu já teria levantado da cadeira e saído pela porta. Estou levando pro lado profissional, mas se você quiser debater alguma coisa pessoal, a gente pode debater. Por exemplo, meu ciclo menstrual. Você sempre se saiu muito bem. Não, por isso. Eu falei, de repente a gente pode discutir o meu ciclo menstrual. Peraí, deixa eu ver qual que é o dia. Vamos lá. Você é minha sucessora por causa disso. E Fran, quero deixar claro e registrado. Se algum cliente na C3D Web não aceitar a sua liderança por você ser mulher, pode cancelar o contrato. Tá bom. Tá bom? Cancela o contrato. Que não, tá todo mundo ouvindo, tá gravado. Não faz sentido. Já tá zero. A gente já sabe. Zero sentido. A cláusula. Não, zero sentido. Não faz sentido. Que você quis entrar num assunto polêmico. É uma forma de discriminação. Mas é bom. Mas você não queria polêmica? É super bom. Você não queria polêmica? Um pouquinho de polêmica. Pimentinha. Viu? Se você é um hater, odiou isso daí, pô, escreve um comentário falando uma coisa bem negativa, porque daí eu vou fixar, vai ser ótimo. Viu, eu posso só complementar pra vocês? Eu tava escutando aqui. Eu vi que você tava parado ali. Ele tava falando, vou entrar nesse balaio, não. Não,
Mas eu gosto sempre, eu tento refletir, né? Porque esse é um assunto que você fica animado em discutir ele, né? E o que a gente estava falando antes, assim, é muito claro que a dose é o que diz, né? Tanto no uso da IA, das redes sociais, é porque a gente sempre se distraiu com as coisas. Por exemplo, quando eu era mais novo, né? Uns 30, 40 anos. Agora... Você ia no banheiro, era normal você pegar o sabonete lá, pegar os rótulos e ficar lendo o rótulo. Não sei se você lembra, né? Cara, era uma coisa, era um comportamento comum. Até o dia de hoje eu achei que era um problema meu, cara. Não era. Você tem que achar alguma coisa pra ler. Sentava tomar café, colhia a embalagem do Então a gente ficava achando distrações. E eu acho que sempre a questão está na dose. Eu acho que tanto na questão do uso da tecnologia, das redes sociais, da inteligência artificial, e até esse tema que estava sendo discutido, a questão é sempre a dose. Porque, por um outro lado, trazendo uma outra visão, às vezes tem você normaliza que a sociedade é patriarcal, que os homens todos têm essa visão. E, na verdade, não é assim. Não a minha realidade nunca foi. Claro. Eu fui presidente da Associação Comercial aqui de Jundiaí. E a associação tem 100 anos e nunca teve uma presidente mulher, agora tem uma presidente mulher. E ela veio na minha diretoria, depois ela foi vice e agora presidente. Mas nunca teve, sempre foi muito natural, nunca teve nada Ela assim. conquistou isso, né? Mas nunca teve nem do nosso lado, nem ela ser presidente porque ela é mulher, e nem acho que do lado dela de se sentir, porque ela sempre tinha competência. Então acho que... E aí eu falo pela minha realidade, né? Nos ambientes em que eu convivo, quando a gente tá aqui com a FAM, nunca passa essa questão. Porque você tá olhando pelo você já está bem evangelizado nisso, então. Mas que há um problema... bem, graças a Deus. Mas não é todo mundo. Mas se a gente fizer um recorte de salários, Elton, não só no Brasil, mas no eu mundo acho inteiro, que aí tem discussões. aí existe Tem uma números perda, que... porque a mulher demorou um pouco mais para entrar no mercado de trabalho. Eu entendo esse lado que nós... Não, mas eu também não acho que é todo mundo. Mas eu acho que é uma cultura. E eu vou dizer que não é só do homem, da mulher também. Sim. Eu era muito machista. Eu me dizia feminista, né, jovenzinha, e eu tinha ideias super machistas. Então, é difícil, sabe? E quando você vai sentindo, e eu acho que a facilidade hoje que se fala muito, todo mundo tem acesso à informação, todo mundo olha, todo mundo discute. Então, isso ficou muito mais à flor da pele, né? Ficou muito mais evidente. Então, hoje em dia, com a internet, olha só o que o rapaz fez comigo. Vai lá, expõe. Então, isso ficou mais, né, falado. E os recortes, né? As pessoas utilizam recortes de coisas que você fala, que você falou. E tira do contexto, E tira do contexto. Então, daí parece que você tá falando outra coisa. Gente, esse é um assunto ótimo. Você vai ter que voltar aqui só pra gente discutir sobre liderança feminina. Voltarei com prazer. Porque, só pra gente encerrar esse bloco final, um cara que às vezes é considerado machista, porque as pessoas também pensam o que eles falam, é um cara que eu gosto de ler, que é o Jordan Peterson. O Jordan Peterson, ele é meio mal interpretado, que às vezes soa um pouco machista o que ele fala. Tô achando que ele não é mal interpretado. Não. Todas essas risadas. Não conheço. Mas ele tem um ótimo livro, fácil, gostoso até de ler, que é 12 Regras para a Vida. E ele se posicionou muito contra a política de gênero, sobre o uso dos pronomes, que ele poderia ser processado. Ele era professor na faculdade no Canadá, psicólogo clínico também, e ele achou que era uma forma de tolher o direito dele. Como assim você tem que me obrigar a chamar pelo pronome que você quer? Eu tô vendo que você é ele. E ele poderia ser processado. Ele contrariou, acabou... As aulas dele vazou pro mundo inteiro, ele virou uma celebridade, né? O Jordan Peterson virou uma celebridade global. Mas o livro dele é mais ou menos, né? Não, o livro dele é tradicional, porém não... É lógico, quem é de direita acaba adorando o Jordan Peterson, mas tem uma coisa que ele fala que, de fato, faz sentido pra mim. Que a questão do patriarcado. Querendo ou não, houve um acordo lá atrás. Porque se eu estou casado com você e eu sou caçador, você tem que ficar em casa pra cuidar do bebê. Não dá pra você sair caçando comigo. É porque você não é forte, tanto quanto eu, porque Não, fisicamente somos diferentes. Vem da naturalidade, né? Vem da própria existência. Uma que a mulher já escolheu, o caçador que era bom.
Sim, mas a gente não caça mais. A gente não caça mais agora. Mas você não deixou nem terminar. Já tá batendo em mim aqui. Me senti... Tá vendo? Vamos falar sobre liderança. Vamos, Mas bicho, pode deixar que se tiver que caçar, a gente vai Passa fazer. 2-2 aqui. Então, vem me ajudar, bicho. Não, mas é que só tem... pra concluir. Só pra concluir o raciocínio. E ele fala que houve um acordo entre o homem e a mulher durante séculos. Durante séculos. Por quê? Porque a mulher tem a questão da gravidez. E a mulher tinha 10 filhos. Né? Então, claro que aquelas leis não vigoram mais, tá bom? Você não deixou. E ela não tinha direito nenhum. Juliana. É que começou Claro que aquelas leis já não valem mais como tantas outras, né? Mas a gente traz uma carga de milênios disso. Então, se a gente pensar que há 60 anos, a mulher não votava. Ela não podia ter patrimônio no nome dela. Brasil, tá? Então, quando ela casava, ou era o pai que mandava, ou era o marido. Então, eu acredito que está havendo muito avanço, está havendo muito mais discussão, e eu não quero que a minha filha cresça muito com esse olhar negativo do homem, minha visão. Até porque não são todos, né? Não são todos. E uma outra questão... não quero o meu filho tão educadinho, tá? Não quero aquele filho que foi criado muito sem agressividade. Eu acho que o homem é natural dele ser um pouco agressivo. E, tô querendo um hater, né, Fran? Não, você tá adorando. A gente saímos da discussão. Eu vou cortar. Era o bloco final. Era pra ser o bloco final e eu tô aqui, Já que você resolveu entrar nesse assunto, e o Elton vai fazer um comentário, antes dele fazer o comentário, eu já vou até falar. Nós falamos tanto sobre evoluir rapidamente, porque a tecnologia está nos fazendo ser inovadores mais rápidos, mas há um problema cognitivo na humanidade, que demora mais de 200, 300 anos para entender que hoje em dia não é mais como antes, né? É difícil, então, a briga do poder, né? O que vocês falam sobre a questão do... né, que você falou, não são todos, a gente repetiu 1000 vezes... Eu acho que nós temos uma sociedade hoje muito mais justa, que tenta olhar com outros olhos. Porém, isso não significa que nós, como mulheres, não tenhamos que enfrentar leões muitas vezes. Não tem campo mais, né? A gente tem que enfrentar alguns leões e que muitas vezes vêm com garras somente por achar que pode falar mais alto, pode ter um tom mais alto ou pode se posicionar de uma outra maneira, porque está à frente, segundo ele, de uma figura mais frágil. Aquela parte do filme da Barbie que eu acho que foi a que mais me gravou. No finalzinho, não é a Barbie que me fez a cena que me marcou, que depois eu fui perguntar pra minha mulher se eu fui impactado de forma certa mesmo. Mas uma das personagens, não vou lembrar, mas é a mãe, não tem uma mãe e a filha? A mãe faz um comentário no final que a Barbie tá deprimida, que ela fala, ser mulher, você tem que ser bonita, mas não pode ser sensual. Você tem que trabalhar, mas não tem essa parte. Cara, aquilo lá fez assim na minha cabeça. Saímos do cinema. Falei, Thaís, meu amor, é assim mesmo o dilema dentro da cabeça da mulher? Ela falou, Alex, é exatamente isso, se não for pior. Então, até para nós homens, a gente precisa ser introduzido nisso. Talvez a Fran saiba o que eu vou falar agora. Eu tenho a Clara, minha filha, já dirige, uma mulher linda, maravilhosa. E quantas conversas eu não tive com ela? Eu falei, filha, você sabe que a mãe pensa, você sabe como eu sou, mas não é legal você andar com esse shortinho curto. Sabe por que não é legal? Porque a gente vive numa sociedade XYZ e as pessoas podem não pensar, não é isso, mas você pode sofrer uma violência. E eu tive que falar sobre isso com ela. E ela entendeu, assim. Teve momentos que ela... Não, mas por quê? Eu falei, então, mas você tem que entender. Filha, agora você tá com carro, tem que passar isso no filme. Por quê? É importante que se você tá dirigindo sozinha, que não seja uma mulher sozinha. Porque a mulher São preocupações. Assim. Sabe que eu treinei minha esposa pra isso. Se um cara batesse atrás, que era um treinamento anti-sequestro, que ela não poderia descer do carro. São situações que eu acho que a mulher vai ter que continuar enfrentando por... Então, assim, mesmo sendo, né, entendendo toda essa questão da liderança feminina, da mulher, nós entendemos a regra do jogo. E a gente tem que jogar essa regra, porque senão... A gente tem que aprender a se defender, né?
vai ser pior, entendeu? Eu tenho uma filha, Eu Fra, acho que é isso. eu acho que eu vou ter que inserir que há um mundo machista e, filha, você vai ter que se defender assim, assado, vai ter que... E tem um livro que é fantástico, que a minha esposa leu, e eu vi esse livro tendo um impacto tão positivo no coração da minha esposa, que eu li escondido dela. Os Segredos da Alma Feminina. Ela te deu de presente, né? Sim, Jali. E eu falei, nossa, uau! Aí você foi ler. Uau! Eu fui ler, fui hackear. Eu falei, cara, muito bom esse livro. Porque Deus criou a mulher com a sua sensualidade. Sim, com toda a feminidade. Né? Entendeu? É o lado que às vezes uma mulher evangélica acaba tendo dificuldades de perceber, mas Deus criou ela assim, né? E é a alma feminina. Gente, a gente não vai terminar esse episódio. O Elton queria falar alguma coisa antes pra finalizar. Eu tô aqui falando, tem gente que já levantou 5 minutos, 10 minutos, botou um sinal de menos, já ultrapassamos 15. Você vai ter que voltar aqui, tá, Juliana? Tá joia. Eu não falei nem do Flamengo. Não falamos mal do Flamengo! Não, falamos bem do Flamengo. Não falamos bem do Corinthians. Então, palavras finais aí, um insight final. Não, eu só acho que, eu reforço aqui, que o natural, ele tem uma força dentro da nossa existência que é muito forte. A gente foi almoçar e veio pra cá, né? E 2 homens, o Alex dirigindo e eu do lado, a gente conversando sobre outra coisa. 45 minutos pra conseguir chegar aqui. Eu errei o caminho 3 vezes que a gente ficou conversando. O homem só faz Se fosse uma coisa por vez. A Fran do meu lado Se não fosse teria. a Fran, a gente tinha chegado rápido. Eu brinco com a minha esposa, quando ela faz alguma crítica, né? Que é quase 15 vezes no dia. Eu falo assim, abaixa a sua expectativa, que eu sou homem. É assim que a gente funciona. A gente é bom pra carregar coisa do mercado. Porque eu acho que tem esse assunto, né? Tem uma questão que é natural do homem, da mulher, que não pode ser desprezado, que é um comportamento natural. Mas é um assunto que dá pano pra manga, pano pra manga. Eu vi que você não quis entrar muito na briga, mas você fez bem. Você fez bem. Eu concordo com tudo que vocês estão falando, só que eu tenho alguns complementos, né? Que eu acho que são importantes. O homem sempre... Por que tem essas diferenças? Porque quem construiu infraestrutura, quem saía para as guerras, quem ia desbravar, sempre foi o homem. Então, foi um papel definido, como você falou. Uhum. Então, é natural que haja uma reacomodação numa era moderna. A sociedade é dialética, né? Então, Sim. eu acho que, às vezes, os extremos, né, de rotular, eu acho que isso que é ruim, porque acaba né? É o que eu penso. Também, eu não discutindo o problema real, né? Porque assim, porque isso você só rotula. É uma nova era, é um novo modelo de sociedade. Então, é óbvio que as coisas têm que ser ajustadas, que a mulher... Então, acho que isso tem que ser construído, está sendo construído. Mas é isso. Palavras finais. A gente não termina. Insight final. Se nós continuarmos com esses insights finais, a gente vai ficar pro resto. Brigadaço pela sua... Não, a gente bateu o recorde. Muito obrigado. Se você está nos assistindo até agora e a gente não merecer 5 estrelinhas do Spotify, pô, Mark, o que vai fazer você pegar esse seu dedo e dar 5 estrelinhas pra gente no Spotify? Então, vai lá, faz isso agora. Seja o primeiro hater do Alex, que ele quer um hater. Por favor, ele tá pedindo. E se você está nos assistindo no YouTube, se inscreva no nosso canal, batemos já mais de 5.000 inscritos. Parabéns aqui pro trabalho do Playgrowth, pros hosts, nossos convidados. Se você está ali no Instagram, vendo um recorte ou outro, eu sei que você gosta só de ver recorte. Eu tenho um amigo meu que só vê recorte, cara. Porra! Clica no link da bio, vem conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Juliana Furnari, muito obrigado. Agradeço muito, amei a conversa. Quero voltar sim para falar sobre isso. Você vai sair daqui já com uma agenda, tá bom? Então tá bom. Forte abraço, até o próximo. Até mais. Até mais. Valeu.